Você tenta, você se esforça, você acorda cedo, você trabalha, você faz tudo certinho que tem que fazer. Mas no fundo, você sente que tem algo de errado porque alguma coisa te segura ou te puxa de volta para o mesmo lugar. Para a versão antiga de você. E o pior é que você não consegue nem explicar direito o que é essa coisa que te puxa de volta. Você só sente que não importa o quanto que você tente, o quanto que você se esforce, parece que você volta para o mesmo lugar, para a mesma versão de você que você há anos está tentando vencer. E isso não é preguiça, nem falta de esforço. Não é porque você não quer, é porque existe algo muito mais profundo acontecendo dentro de você que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Nos anos 60, tinha um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz. E esse cara ele fazia cirurgia estética nas pessoas. Ele tirava cicatrizes, mudava o formato do nariz, corrigia imperfeições. E ele percebeu uma coisa muito estranha. Algumas pessoas faziam a cirurgia e do nada viravam outra pessoa. Ficavam confiantes, extrovertidas, seguras, como se a mudança no rosto, sutil, tivesse desbloqueado algo dentro delas. Mas outras pessoas, elas faziam exatamente a mesma cirurgia, ficavam lindas por fora, mas elas continuavam tímidas, inseguras e travadas, como se nada tivesse mudado. E foi aí que ele entendeu uma coisa, algo que mudou tudo. Se você não muda a imagem interna, a mudança externa não faz diferença nenhuma. Ele chamou isso de psicocibernética, né? Basicamente o que ele descobriu é que a sua mente funciona como um GPS, um piloto automático. E esse piloto automático, ele sempre te leva de volta para a imagem que você tem de si mesmo de forma bem profunda. E se lá no fundo você acredita que não é bom o suficiente, o seu subconsciente vai fazer de tudo para provar que você tá certo. A neurociência moderna confirmou essa teoria. Existe uma parte do seu cérebro chamada SAR, né, Sistema de Ativação Reticular, e essa parte do cérebro ela filtra 11 milhões de informações por segundo, uma quantidade absurda. E sabe quantas dessas informações ele deixa passar? Só as que combinam com a sua identidade. Isso significa que se você pensa, eu sou azarado, seu cérebro vai buscar evidências para confirmar isso. E ele vai ignorar tudo de bom que acontece com você. Vai deletar os elogios, vai distorcer as oportunidades, vai generalizar os fracassos. E sabe qual que é o pior? Você não percebe esta merda acontecendo. Porque o seu cérebro, ele não está tentando te sabotar. Ele está tentando te proteger. Ele está tentando manter você seguro. E para ele, segurança significa familiaridade. Significa o que você já conhece, quem você sempre foi. Então, mesmo que de forma consciente você queira mudar, crescer, evoluir, o seu subconsciente está ali, trabalhando 24 horas por dia, te puxando de volta para a zona de conforto. E é por isso que 99% das pessoas ficam presas. É por isso que você se sabota. É por isso que você começa bem, mas não termina bem. E é por isso que você sente que não importa o quanto que você se esforce, o quanto você tente, parece que você sempre volta para o mesmo lugar. Porque você não pode superar o seu subconsciente, ele é muito mais forte que você. Você não pode vencer a sua própria mente na força bruta. Mas escuta, existe um jeito. Existe uma forma de você reprogramar isso, de mudar o código, de reescrever a sua identidade. E não é com afirmação barata de coach, não. Não é fingindo até conseguir, né? Não é repetindo frasezinha bonita no espelho, não, cara. É através de um processo profundo, emocional e visceral. Um processo que mexe com a raiz, com o núcleo que eu chamo de essência. A essência de quem você é. E esse processo se chama reprogramação subconsciente. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo agora. Vai para um lugar mais tranquilo, fica mais relaxado, tá? E eu vou te explicar que você não precisa de disciplina, nem de mais estratégia, você não precisa de mais curso de marketing digital, mais um plano de negócio falido, mais um funcionário... Não precisa não. O que você precisa agora é de uma nova identidade. Porque tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, eu tô ficando velho, eu tô igual o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Melhorando aqui, mas o corpo ele tá começando a dar uns estraladas.
Você precisa mudar a sua identidade. Mudando a sua identidade, você muda seus desejos, suas expectativas, suas ações e seus padrões. Então, se você mudar a sua identidade num nível profundo, tudo que vem depois muda automaticamente. Mas se você não mudar isso, se você não mexer nessa raiz, nada vai acontecer na sua vida, nada. Não importa quantos banhos você tome de 5 horas da manhã, se você continuar na mesma identidade de sempre, visão sobre si mesmo, o seu cérebro sempre vai fazer você voltar pro seguro. Você não pode superar seu subconsciente com esforço, porque o subconsciente não segue esforço, ele segue crença, sistema, identidade. É tipo o seu sistema operacional. Sabe o sistema operacional do seu computador? Você pode abrir 1000 programas diferentes. Pode até formatar ele. Mas se o sistema operacional tá travado, tá sobrecarregado ou até defasado, ao invés de correr atrás de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento, você não vai conseguir ser uma pessoa bem-sucedida. E esse é o segredo. Mudar o seu nível de identidade é não correr atrás de nada, você se torna. Não é sobre ficar repetindo eu sou bem-sucedido, eu sou bem-sucedido, eu sou bem-sucedido. Não é assim que funciona muito bem, não. Porque se lá no fundo você não acredita nessas afirmações, né? Você tá mentindo pra si mesmo. E só tá jogando palavras soltas ao vento. Eu sei disso porque eu vivi essa porra. Eu passei muitos anos, 2 anos, travado, ganhando pouca grana, tentando de tudo, absolutamente tudo. Pensa num cara que tentou de tudo. Eu era um amigo que chegava, rapaziada, eu tenho uma nova oportunidade. Tanto que quando eu dei certo na internet, meus amigos falaram pra mim, a gente sabia que alguma coisa você ia ser, cara. Porque você sempre tentou de tudo. E isso é muito interessante. Mas foi interessante essa fase pra ver na prática como a mente cria a realidade. Eu tava fazendo tudo certo por fora. E por dentro eu continuava o mesmo. Preso nos mesmos vícios, na mesma mentalidade, os mesmos amigos, mesmo ambiente. Sabe? E era muito doido isso, porque hoje eu consigo comprovar, eu não consigo te explicar, porque eu acho que você vê do outro lado da tela e você acha que, sei lá, eu tô... sei lá, que eu sou um personagem, que eu... Sabe? Eu não sei explicar isso, cara. Mas eu sinto que você não consegue compreender o quanto que isso aqui não é simplesmente um roteiro de um vídeo, mas a verdade profunda. A minha autoimagem era muito fraca. Eu queria muitas coisas, mas eu não era digno daquilo. Eu falava por fora o que eu queria, o que eu sou, mas por dentro eu sabia que isso era uma mentira. E aí eu percebi que eu não tinha que mudar só meus hábitos, eu tinha que mudar principalmente a minha autoimagem. E essa merda é o segredo de tudo, cara. Eu não era ninguém há 5 anos atrás. Ah, Fê, mas esse papinho todo mundo fala blá blá blá. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Há 5 anos atrás, eu era um maconheiro, vendedor de loja de shopping, que usava boné a baú, cantava funk, batendo palminha na praça, com gírias. Treinava quando queria, arranjava briga na rua, só sabia pegar mulher e fazer merda. Se você olhasse pra mim antes, você ia falar, é impossível ser o mesmo cara, que eu respeito, que eu vejo como um mentor. Um cara inteligente, um cara instruído, um cara que entrega conteúdo. Eu era um merda. Eu mudei a minha autoimagem de um jeito bizarramente bizarro. Talvez você se sinta confortável sendo essa versão que você é. Você sabe como você age, você sabe o que esperar. 99,9% da sua identidade vem do passado. Você se define pelo que aconteceu, pelo que você ouviu, pelo que seus pais te disseram, pelo ambiente que você cresceu. Nos primeiros 7 anos da sua vida, você estava em transe. O seu cérebro está em estado teta, que chama, né? Você só está fazendo download de informações, construindo quem você é, criando a sua identidade com base na sua criação, com base na criação que seus pais e no comportamento do seu pai e da sua mãe. E ao longo do caminho você começa a se ver. Esse sou eu, esse é o Fê, entendi. Por isso que é tão difícil mudar, porque você tá soltando tudo que você conhece, tudo que te define. Tudo que na sua cabeça te faz ser você. Mas tem algo que você precisa soltar. Tem algo que você tá agarrado. E é exatamente isso que tá impedindo você de ser bem-sucedido. Tudo que você acredita sobre o mundo, sobre a mente, sobre ser você, talvez não seja certo. E eu sei que é bizarro falar essa porra, mas talvez tudo que você acredite ser a sua personalidade, seu jeito de ser,
talvez não seja você mesmo. Escuta, é muito difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Eu descobri que a realidade é um espelho e ela não te dá o que você quer, ela te dá você. No Zen, eles dizem, a lua não tenta brilhar, ela só reflete o sol. Quando a sua consciência expande, a sua imagem se torna divina de novo. Você para de lutar contra as suas sombras e você começa a lembrar de quem você realmente é. As guerras acontecem no mundo porque as pessoas não sabem quem são. Aquela versão de você que existia antes do medo, antes do trauma, antes do condicionamento, antes da sociedade te moldar, a versão de você que estava em transe, essa é a sua verdadeira identidade que foi perdida, no meio de véus que a sociedade colocou na sua cabeça, e você acha que isso representa o que é você. Quem que você quer ser? Lembrar quem você é, o divino dentro de você, digno, confiante, abundante, já feliz sem precisar de nada, capaz de ganhar dinheiro, de ser uma estrela, de inspirar pessoas, de ajudar pessoas, de transformar a vida, de descobrir o seu talento, tentar o que quiser e definir teu próprio sucesso. Você pode ser essa pessoa, mas você precisa soltar quem você tem sido, porque essa versão de você do passado não é essa pessoa. Então você precisa aceitar isso e tirar isso de você, quebrar todos os dogmas e paradigmas sobre o que você acredita ser você. E é talvez uma das tarefas mais difíceis da humanidade, caralho. Não é só de você, é da humanidade. Olha, se você tá sentindo isso agora, se você tá sentindo que é hora de mudar de verdade, eu preciso te dizer que você talvez esteja certo. Eu vou te contar uma breve história. E essa história, ela é muito profunda pra mim. E foda-se, cara, eu vou postar isso aqui e talvez não viralize isso. E assim, talvez nem muitas pessoas vejam isso. Porque eu tô postando vídeo todo dia e o algoritmo, ele não entrega tanto, né? Ele prefere vídeos espaçados, principalmente quando se trata de desenvolvimento pessoal. Mas foda-se, eu vou contar uma história profunda e quem quiser ouvir, escuta. Os vídeos aqui no canal não tem corte nenhum, é eu dando uma visão fodida ou você nunca percebeu que eu simplesmente ligo a câmera, falo e não existe corte. É o Fê falando sem parar e sem errar. Porque eu estou totalmente presente. Presta atenção, cara. A tua mente, ela é muito inteligente, ela sabe quando você tá fingindo, ela sabe quando você só tá repetindo palavras. Então você pode falar 1000 vezes, eu sou confiante, 1000 vezes por dia, mas se lá no fundo você não acredita nisso, você só tá perdendo a merda do seu tempo. A mudança real acontece quando você vai fundo, quando você cava fundo, quando você mexe com a emoção, quando você reprograma o seu subconsciente num nível de identidade. Eu sempre fui um merda. E eu vivo repetindo isso pra você porque hoje, a minha identidade é outro ser humano. Eu sou outro ser humano. E quando eu falo eu era um merda, é porque eu realmente olho para a versão do Fê do passado, mas muito passado, antes mesmo de vocês me conhecerem, de eu postar coisas na internet. Porque nessa fase aí, eu já tinha criado uma identidade que evoluiu, claro, ao longo do tempo, igual um Pokémon, né? Mas antes disso. Porque, eu não sei se você sabe, essa história é muito profunda. Talvez alguns seguidores saibam, que me acompanham há muito tempo, mas eu vou contar uma coisa muito íntima minha e muito pessoal, tá? Quando eu comecei a fazer essa porra desse canal, tá? Quando eu comecei a gravar vídeo, eu era literalmente um vendedor de shopping que não gostava de tirar foto, odiava gravar vídeo com uma comunicação de merda. E eu senti uma farpa. Durante a minha vida inteira eu senti isso. Durante a minha vida inteira eu senti que eu não pertencia ao ambiente que eu vivia, nem ao corpo que eu vivia e nem à realidade que eu vivia. E é difícil te explicar, porque eu não entendo exatamente o que eu estava sentindo. Eu ficava pensando, será que eu sou diferente? Mas aí eu pensava, não, que esse papo de ser diferente, todo mundo acha que é diferente. Eu não sou tão especial. E aí eu passei por uma época niilista da minha vida, de que nada importa, a gente morre e a gente vira comida de velho. E foi nessa época que eu me afastei de tudo. Religiosidade, espiritualidade, tinha uma família evangélica da minha mãe que me empurrava pra igreja evangélica, a outra família do meu pai que me empurrava pra igreja católica, pais separados, uma defendendo o lado do outro, e isso me fez criar um certo afastamento da igreja. E então eu fiquei muito afastado da igreja e de todo esse mundo espiritual e falei, quer saber? Nada importa. Nada importa, eu não sou especial, eu sempre amei ufologia, eu sempre amei astronomia, isso eu sempre amei, né? E eu gostava de olhar sobre isso, e
Eu entendi que a gente é um cocôzinho no espaço e talvez nada importasse. Não existe Deus, não existe nada, tudo isso foi um acaso do caralho e acabou. E aí começou a acontecer coisas estranhas pra mim, porque eu não explicava esse sentimento, no sentido de por que que eu sinto um vazio, por que que eu sinto que não tá certo, por que que eu vivo tentando de tudo e por que que eu me sinto verdadeiramente um fracassado, como se eu não pertencesse a essa realidade que eu tô vivendo. Eu não sabia explicar isso nem em palavras. Hoje eu nem consigo explicar com o nível de consciência e percepção do mundo que eu tenho. Imagina antes. Então eu nem... Don't think about it, né? Não pense sobre isso, foda-se. E aí eu vivi a minha vida normal. Mas teve um dia que um amigo meu falou: Fê, você é um baita vendedor. E você se comunica muito bem, cara. Eu já tava me comunicando melhor, porque com 16 anos eu comecei a trabalhar como vendedor de shopping. E eu precisava pagar minha faculdade, tinha terminado a escola com 19 anos de idade, porque eu repeti 2 vezes. Ia fazer 20 anos de idade. E eu terminei a escola, saí da escola e meus pais falaram: agora, seu merda, você vai fazer uma faculdade, porque você foi uma merda a vida inteira nessa porra desse colégio, vai fazer uma faculdade. Eu falei: tá bom, vou fazer uma faculdade. E eu amava marketing, né, publicidade e propaganda, e fiz faculdade. E, obviamente, eu não ia conseguir passar numa pública. Eu falei: eu vou pagar minha faculdade. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor de shopping e fiquei muito bom em vendas. Me tornei um cara muito bom, eu vendia muito bem, eu tinha uma lábia natural de uma família de vendedores. Não era esse cara, nem de longe, mas era um cara que, pô, era um pouco desenrolado, sabe? Pessoalmente, tá? Não com câmera, pelo amor de Deus. Pessoalmente com pessoas, sabia conversar, gostava. E aí comecei a trabalhar, pagar minha faculdade com o dinheiro do meu trabalho. E aí, meu irmão, eu tentei de tudo. Como eu tinha essa sensação, eu sempre arranjava um esquema pra ganhar dinheiro, sempre fazia alguma coisinha aqui pra ganhar dinheiro, pra mudar de vida, pra fazer qualquer merda. Eu sabia que eu queria vencer e eu não tinha papai e mamãe, vim da quebrada de São Paulo. Eu sabia que eu pertencia a um lugar diferente, mas eu não sei o que fazer. E depois de muito tempo trabalhando como vendedor, já melhorando a minha comunicação com as vendas, diretamente com o público no shopping de São Paulo, imagina, lotado de gente, falava com todo tipo de gente, rico, pobre, classe média, e fiquei bom. Comecei a me tornar um vendedor foda nas lojas que eu trabalhava. E o meu amigo, depois de muito tempo, falou pra mim: Ô Fê, você é um cara que se comunica muito bem, cara. Eu tenho um amigo meu que trabalha com YouTube. Ele é tipo um youtuber, sabe? Eu, youtuber, mano, que coisa de otário. Coisa de otário do caralho. Ele é, cara, mas ele tá ganhando dinheiro e talvez a internet cresça. Eu falei: ah, cara, não será? É, cara. Bom, talvez eu acredite em você. Comecei a estudar sobre a internet. Na época não tinha muita informação sobre trabalhar na internet, era só uma galera que gravava vídeo, era youtuber, não tinha outra profissão na internet, não era tão comum. As pessoas não confiavam tanto na internet assim também. E aí eu lembro que ele falou: cara, produz alguma coisa de conteúdo, sabe? De comunicação, de venda. Você é bom nisso. E vocês vão entender onde eu quero chegar. No meu primeiro vídeo, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu arrepiei. E eu senti um arrepio muito forte. Muito forte. E eu falei: caralho, legal, gostei disso. Gostei de escrever roteiro, parece que eu sou bom nisso. E aí eu gravei aqueles vídeos só com a minha voz. E eu arrepiava muito. Toda vez que eu fazia alguma coisa desse projeto na internet, que eu estudava, que eu escrevia um roteiro, que eu montava alguma coisa, eu arrepiava. Meu primeiro vídeo eu postei, flopou. Postei o meu segundo vídeo, flopou também. Na época eu não tinha ninguém pra falar pra mim o que é certo e o que é errado, né? E quando eu fui postar o meu terceiro vídeo, eu falei pra mim: é a última vez que eu tento. Se não der certo, eu volto pra vida normal de trampo e desisto dessa viagem maluca que eu pensei em entrar. E aí eu postei. Flopou. É isso. Fechei o computador, desisti e fui dormir. Quando eu acordei, meu celular tava vibrando e eu olhei no meu canal. Era só eu e a Samantha na época. Meus pais, minha mãe, né, trabalhava o dia inteiro, nem via ela direito. Eu vivia sozinho em casa, eu tinha largado o trampo pra cuidar desse projeto, tinha sido demitido, na verdade. E um vídeo tinha viralizado. E aí eu arrepiei de novo. Eu falei: ok, talvez seja um sinal, então eu tenho que continuar. E toda vez que eu continuava, eu arrepiava. Só que eu arrepiava de uma forma que eu ficava às vezes 1 hora, 40 minutos arrepiado, que era muito estranho. Então eu comecei a me preocupar. E eu comecei, obviamente, um cara cético, né? Nada importa, nada existe. Eu vou pesquisar na internet por que desses arrepios. E eu comecei a pesquisar por que você se arrepia, papapá, papapá.
E aí eu não encontrei nada científico. E eu fui pro lado espiritual. E aí eu vi um vídeo. O vídeo falava: o seu guia espiritual pode ser você no futuro. Caralho, que viagem louca é essa? Vou clicar. Cliquei. O seu anjo da guarda pode estar falando com você. Interessante. Cliquei. Achei meio viagem. Quando eu ia fechar, eu vi um vídeo recomendado. O seu anjo da guarda pode ser você. O seu guia espiritual pode ser você no futuro. Quando eu cliquei nesse vídeo, quando eu li esse título, eu arrepiei. E eu cliquei. Quando eu cliquei no vídeo, esse cara explodiu minha cabeça. Eu nunca vou lembrar que vídeo foi esse. Talvez um dia eu ache, mas basicamente ele começou a me descrever. Tudo que eu tava sentindo e tudo que eu era. Tudo que eu sentia desde moleque. Foi bizarro. Foi bizarro. E a cada frase eu ia arrepiando mais. E eu, mano, isso é bizarro. Só que aí eu virei uma chave. Eu escrevi na minha parede: meu guia espiritual sou eu no futuro. E desde lá, nesse vídeo, eu entendi que cada arrepio era um eco de eu colapsando a minha realidade. Eu entendi que talvez tenha uma versão do Fê no futuro que se tornou uma pessoa que eu não sabia o que era e que estava me dizendo que aquele era o caminho que eu tinha que seguir, que talvez eu deveria ser isso. E no meu terceiro vídeo, que é o vídeo do Cristiano Ronaldo, que eu falo: um dia eu vou ser o melhor canal de desenvolvimento pessoal e conquista do Brasil e do mundo. E por mais que eu tenha falado aquelas palavras, eu tava pensando em desistir. Mas eu não desisti. E quando eu pensei que talvez o meu guia espiritual fosse o Fê do futuro, tudo começou a acontecer porque parecia que eu não estava fingindo mais nada. Eu só aceitei. No hermetismo chamam isso de autoinvocação. Depois de estudar muito sobre manifestação, sobre vibração, sobre física quântica, eu acabei entendendo que o que eu fiz com 20 anos de idade foi uma autoinvocação. Eu não manifestei e não acreditei em nada. Eu simplesmente percebi que talvez existe uma versão minha me esperando lá no futuro, que ela seja muito maior do que o que eu sou e que ela entenda muito mais do que eu entendo e que essa linha temporal esteja me chamando. É um eco. Eu ouvi um eco. O arrepio que eu senti foi um eco de uma realidade que talvez eu tenha colapsado. Você já parou para pensar que talvez existem versões de você? Versões de você muito mais fodida, versão de você muito mais realizada. E essa sua versão talvez esteja só esperando você tomar as decisões certas para você sintonizar com ela. Porque você pode. Eu sei que é um papo clichê do caralho. Inclusive, eu fiz o treinamento dentro do Combo pensando nisso e eu até pensei se eu deveria fazer isso. Dentro do Combo tem um treinamento chamado As Leis Ocultas da Criação da Realidade. E pela primeira vez na vida eu fiz um treinamento sobre o que eu acredito de como você pode criar sua realidade verdadeiramente. Eu sei que você talvez possa estar pensando: ah, filho, eu não sei se eu acredito nisso, cara. Eu sei que talvez você deixe de estar pensando nisso, mas eu também era esse cara. E eu queria falar pra você: você precisa dar uma chance, cara. Porque se você não der uma chance pra esse conhecimento e talvez você entender que o mundo ele é muito mais profundo e talvez muito mais espiritual do que a gente pensa, você nunca vai sair dessa sua versão cética e cabecinha fechada e você sempre vai ser um merda. Ou pior, você vai viver na sua versão mais merda, porque você escolheu acreditar em coisas. Existe um experimento chamado experimento da dupla fenda. Pesquise sobre esse experimento. Basicamente, cientistas descobriram que as partículas dentro de uma sala elas se comportavam diferente quando elas eram observadas. O que significa que talvez, eles descobriram, no caso, que só o ato do observador olhar as partículas já fazia as partículas escolher um caminho. Então tinha 2 caminhos e tinha uma máquina que soltava partículas. Quando ela era observada, a máquina, dentro de um ambiente, a partícula escolhia um caminho. Como se só o ato do observador de observar e escolher de forma inconsciente um caminho fazia as partículas escolher entre direita e esquerda. E quando não tinha ninguém observando, as partículas escolhiam os 2 caminhos, como se as 2 possibilidades acontecessem ao mesmo tempo. O que talvez signifique que cada decisão que você toma na sua vida é uma escolha que está separando linhas temporais e que talvez a escolha de não ver esse vídeo, a sua versão que não viu esse vídeo talvez exista. E eu sei que pode parecer uma loucura do caralho.
E eu tô falando pra cacete, nem sei quanto tempo tá esse vídeo, mas você precisa acreditar em mim, porque eu não sei como eu posso te provar que eu não tinha nada. E hoje eu tenho tudo que eu sempre acreditei e tudo que eu escrevi na minha parede, mas eu nem sabia o que eu ia fazer, eu não tinha faculdade, eu não era nada, eu não sabia como eu ia conquistar aquilo, e mesmo assim eu anotei com a certeza de que eu ia. Como você explica esta porra? Eu me auto-invoquei, porra! E é difícil acreditar nisso porque, como você não teve resultado ainda, eu olhava vídeos como esse de pessoas falando e eu falava, foda-se, ela quer me convencer de alguma coisa ou me vender alguma coisa. E a gente se fecha. E aí eu me fechava. E eu sei que talvez muita gente esteja assistindo esse vídeo e talvez vá se fechar porque não compreende, não tem nível de consciência pra compreender essa ideia que eu tô falando agora. E tá tudo bem, a tua hora vai chegar, ou talvez não chegue, ou talvez você morra e nunca descubra o teu potencial, porque isso é uma realidade que eu tenho que aceitar. Não é porque eu descobri meu potencial que você vai. Mas existe a possibilidade de você descobrir, e o que define se você vai descobrir ou não é a sua decisão, porque eu entendi que talvez o mundo funcione como cocriação, somos co-criadores, filhos do Criador, ou seja, somos os únicos seres capazes de criar, e talvez céu, inferno, Lúcifer, diabo, talvez eles existam, mas não na concepção, não da forma que a gente pense que existe, sabe? Talvez eles existam de outra forma que talvez a gente não compreenda de verdade. O que eu quero dizer aqui é, talvez os seres, os demônios e essas criaturas espirituais, elas existam, não seja exatamente o que a gente pensa, mas elas existam em forma de obsessores, de crença, de hábitos ruins, de vícios que consomem. E talvez Lúcifer, o anjo caído, só teve tanta inveja da criação de Deus e caiu na terra, porque nós temos a única coisa que todos os seres espirituais não têm: o livre-arbítrio. Não é à toa que a Bíblia fala sobre ser imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho nem religião, tá? Antes que você fale qualquer coisa, eu não quero te evangelizar. É que eu gosto de estudar sobre o mundo. Eu não julgo nada. E talvez você não tenha conquistado muito na sua vida porque você julga tudo. Julga as intenções, as religiões, as pessoas, os seus pais. Tudo. Você muitas vezes tem ego, você acha melhor do que os outros, você julga tudo, cara. O que eu quero dizer pra você é, talvez realmente somos filhos de algum criador. Seja uma simulação ou realmente um criador que é onisciente, onipotente, que olha pra cada criatura ou não, ou ele só criou e foi embora e... Eu não sei, cara. Eu só sei que talvez a nossa mente seja um mundo complexo. E se o universo não existe a partir do universo? E se no final a matéria escura, na verdade, essa expansão, ela é baseada na expansão da nossa consciência? E se a nossa consciência cria o universo? Somos capazes de criar jogos? Capazes de criar inteligências artificiais? Nós, serizinhos de merda que você pensa, que é o cético, né? Você pensa, a gente é um cocôzinho, mas esse cocôzinho já é capaz de criar uma inteligência artificial e já é capaz de criar um jogo de mundo aberto. Qual que é a possibilidade de não terem feito a mesma coisa com a gente? Sabe um jogo de mundo aberto? Você sabia que o jogo, ele não fica ali carregando o tempo inteiro? Ele não ia ficar totalmente aberto para quando o observador, o jogador não veja. É por isso que cada vez que você anda no mapa, você renderiza o mapa aos poucos. Senão você gasta muito processamento. E se talvez o universo que a gente conheça, na verdade, é uma grande criação de uma mente coletiva, que é a nossa, porque somos criadores, co-criadores. Deus é o nosso criador, o grande, o cara que talvez, sei lá, a gente nunca vai explicar. E se nós somos filhos deles, capazes de criar nossa realidade, capazes de ser o que a gente quiser, num nível muito mais complexo do que riqueza. Eu não quero estender muito e ir pra uma loucura aqui. Mas você sabe que a gente tá num dia simbólico. Eu aconselho você a ver o combo e ver a aula As Leis Ocultas da Criação da Realidade. Eu fui muito profundo em algumas aulas. E por mais que você veja o vídeo no YouTube e já enxergue que eu tô entregando um conteúdo profundo, o que eu ensino dentro do combo são habilidades reais. Habilidades reais que você deve estudar, deve melhorar e deve fazer. Faltam 12 dias pra gente fechar o combo e eu nunca mais vou abrir. E eu postei 2 vídeos dentro do combo no Pilar Mente que eu queria que você enxergasse. Enxergasse até no sentido profundo da coisa. Visse com outros olhos, que é As Leis Ocultas da Criação da Realidade e o material, o livro, a resenha do livro do Transurfing, que foi 2 conceitos sobre física quântica e criação de realidade que mudaram a minha vida. E vai mudar a sua também. Você é um criador.
E cada decisão que você toma muda a sua realidade. A decisão de ler o livro do Transurfing na época, pra mim, em inglês, foi a decisão que mudou minha realidade. Eu acessei um conhecimento que fez eu refletir sobre tudo que eu vivi e mudou tudo. Tudo mudou. Tudo mudou. Sabe essa história de que um conhecimento pode mudar a sua vida? Ela é real pra caralho. Não sei nem te explicar o quanto que isso é real. Espero que você entenda. Talvez a decisão de você entrar no combo e assistir às leis ocultas da criação da realidade pode te dar acesso ao conhecimento que vai transformar a sua vida. E é um conhecimento que pode mudar tudo. E você pode acessar uma versão de você que você nem sabia que poderia existir, que é totalmente diferente do ser que está me assistindo agora. E depois de 5 anos você veja o Fê em uma outra vida e você me encontra em algum lugar e fale: um dia uma versão minha viu um vídeo teu, decidiu entrar no combo, olhou um treinamento profundo e hoje o cara que tá aqui, ele é um outro cara. Mas uma versão antiga minha ruim precisou te assistir um dia em um vídeo no YouTube para ela decidir entrar no combo, para ela decidir assistir uma aula e esse conhecimento mudou a minha identidade. E a identidade que se transformou é a identidade nova que eu tô falando com você agora, então prazer em te conhecer. Não precisa falar com essas palavras, mas talvez isso aconteça. Eu não sei quanto tempo deu esse vídeo, eu também não quero saber. Vou postar do jeito que tá, não tem corte, não tem nada e vambora. Lembra, faltam 12 dias pra fechar o combo e depois eu nunca mais vou oferecer todo esse material, todos os materiais que eu já gravei em 7 anos, por esse valor que tá simbólico, porque isso aqui é meu propósito. E é mesmo. Senão eu não seria tão consistente, tão psicopata quanto eu sou. Não precisa. Eu não faço isso por nada além de uma loucura minha, em algum sentido que um dia tocou no meu coração com 20 anos de idade, mas eu sinto que a versão que fazia eu me arrepiar com 20 anos de idade ainda não é a versão de hoje. Sabe por quê? Porque tudo de material que eu anotei naquela parede eu tinha anotado. Eu conquistei hoje, mas eu ainda tenho uma farpa na minha cabeça. Mas não uma farpa como a farpa de 20 anos. Porque hoje eu sei que eu tô totalmente alinhado com o que eu deveria ser. Mas uma farpa leve do sentido de... Eu não sei explicar, mas eu ainda não sou a melhor versão. E eu ainda não sou o cara que me fez arrepiar com 20 anos. E eu tenho a sensação de que esse cara é muito melhor do que eu hoje. E um dia eu vou assistir esse vídeo e alcançar essa versão e aí eu não sei o que eu vou fazer porque eu não sou ela ainda. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Para entrar no combo, você clica no link da bio, garanta seu acesso e assiste o treinamento das leis ocultas da criação da realidade e mais todos os outros treinamentos que vai mudar a sua vida porque tem um conteúdo bizarro e uma entrega real. Mente, corpo, relacionamento, comunicação e prosperidade. Tudo o que você precisa para se transformar. Inclusive o Shape de Guerreiro, que é o treinamento, o protocolo de dieta, treino, já está disponível já. Você vai ter a sua dieta, o seu treino. E quando você for treinar, você vai olhar um exercício e se você tiver dúvida, você pode voltar no treinamento e ver um vídeo onde eu te mostro a videoaula desse exercício em específico para te ajudar. Não consegui nem me concentrar direito nessa explicação do Shape de Guerreiro depois desse vídeo profundo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.